Então, eu quero ler em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Eu quero ler exatamente a história do cego que Jesus cura numa aldeia. Então, vamos falar sobre isso. Então, chegaram a Betsaida e logo lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? E o homem, recobrando a visão, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e, passando a ver claramente, o homem foi restabelecido na sua visão e passou a ver tudo de forma correta, de forma perfeita. Então Jesus olhou para o homem e disse para ele: vá para a sua casa. E disse: não entre mais na aldeia. Olha, que coisa tremenda. Então, sabe o que nós podemos ver nisso aqui? Nós vamos falar sobre mudando de aldeia, é o tema da nossa live dessa noite. Então, nós lemos aí a história do cego que Jesus cura na aldeia de Betsaida, né? E tem alguns pontos interessantes que nós vimos aqui no texto. Primeiro diz que trouxeram um homem para Jesus curar. Jesus pegou saliva e colocou nos olhos dele, né? Jesus colocou saliva nos olhos do homem e ele passou a ver as pessoas como árvores. Depois Jesus toca novamente e ele vê os homens perfeitamente. Diz que ele recobrou a visão. E depois Jesus olha para ele e diz assim: olha, você está curado agora, não entre mais na aldeia, vá para a sua casa. Então nós vemos que o homem não morava na aldeia, certo? E se ele recobrou a visão, é porque ele antes não era cego, ele se tornou cego. Então são pontos relevantes que eu gostaria de destacar aqui, para que a gente pudesse conversar nessa noite sobre esses pontos importantíssimos para nós. Então, o homem não morava na aldeia de Betsaida, ele era um cego que esmolava naquele lugar, tá? Então, vamos enumerar aqui esses pontos. O homem não morava em Betsaida, porque Jesus manda ele para a casa dele. E outra coisa, Jesus não permite mais que ele entre na aldeia depois que é curado. Jesus diz: não entre mais na aldeia. Então são pontos relevantes que eu queria que você destacasse para que a gente possa trabalhar sobre eles. E que ele restabelece a visão do cego. Então o cego era perfeito e se tornou um cego. E que fez da aldeia de Betsaida um reduto, um lugar para esmolar. Então eu queria começar dizendo para você o seguinte: a maioria das pessoas tem a vida que merece, ou eu poderia dizer que a vida que levamos se deve às crenças e aos hábitos que carregamos conosco. E deixa eu te perguntar aqui: quais as crenças que você tem e quais os hábitos que você desenvolveu na sua vida? Vamos aprender com a lição do cego de Betsaida. Sabe, eu aprendo aqui muitas coisas. A primeira coisa que Jesus faz, quando apresentam esse homem, e eu queria trazer isso muito direto para você que está aqui comigo, né? Eu sou sem meias palavras, eu quero pregar direto para você, porque a maioria das pessoas não mudam de vida porque elas não aceitam sua condição ou elas não encaram sua responsabilidade. Aliás, eu estou lendo um livro muito tremendo, terminando de ler um livro
que diz assim, olha o tema desse livro. Dê o passo, a ponte estará lá. Esse livro aqui é muito tremendo. Falou muito comigo. Já estou na fase final dele, terminando. Mas eu o comprei justamente porque ele me chamou a atenção. Quando eu vi na livraria o tema, o nome do livro, me chamou a atenção. Dê o passo, a ponte estará lá. Eu achei isso muito fantástico. Achei legal. Falei, pô, é bem criativo. Então comprei o livro pela capa e pelo tema. Dê o passo, a ponte estará lá. Sabe por quê? Porque a maioria de nós tem medo de arriscar. E vivemos muitas vezes um contexto de vida emocional, espiritual, familiar, ministerial, profissional, porque nos acomodamos a determinado conceito, a determinado comportamento, a determinado estilo de vida e não mudamos porque temos medo de dar o passo. Principalmente o passo da mudança, o passo da transformação. E se você tiver medo de dar o passo da transformação, da mudança na sua vida, nada vai acontecer. Pode crer. Então, quando você se torna até mesmo um cristão, um evangélico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é desafiado por Deus a mudar. Mudar valores, mudar ideias, mudar pensamentos, conceitos. Né? Você sai de um mundo puramente físico e você entra numa dimensão que você nunca viveu antes, que é espiritual. Até porque eu vejo a espiritualidade como um resgate, porque nós somos seres espirituais. Na verdade, o ser humano é tricotômico. Ele é um ser espiritual, ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Então nós somos seres tricotômicos. Só que nós vivemos mais o lado físico, o lado materialista e o lado emocional. E nos esquecemos do espiritual, mas o espiritual, ele vem pela palavra de Deus, ele vem pela experiência com Deus. E quando você tem essa experiência com Deus, ele te leva justamente a você viver a experiência que você nunca teve. Então, todas as vezes que você tiver a experiência de servir a Deus, você pode ter certeza que Deus vai te chamar para algo que você nunca experimentou. Você vai ter que dar o passo, porque a ponte vai estar lá. Mas você jamais vai pisar na ponte que vai te levar a um novo momento, a uma nova vida, a novas realizações, se você não der o passo. E talvez hoje à noite Deus vai me usar, ou já está me usando, para desafiar a você a dar o seu passo. Qual é o seu passo? Qual é o passo que você tem que dar? Que você está protelando, que você está deixando para depois. Então fica esperto, porque Deus vai falar contigo. Então, eu sou um analista comportamental, e então eu sempre que leio a Bíblia, eu gosto muito de tirar os exemplos para a nossa vida, para aplicar a nós. Então, eu queria que você pudesse entender o que eu quero dizer para você hoje. Tá? Estou aqui para levar você a pensar. Aquele homem não morava naquela aldeia de Betsaida. Ele fez da aldeia o seu ponto. Ele fez da aldeia o seu reduto. Ele fez da aldeia o ponto de ganhar dinheiro, de sobrevivência. Fez da sua cegueira, ele fez da sua cegueira, da sua deficiência, o seu ganha-pão. Ele fez da sua deficiência, da sua doença, uma forma, um meio para que as pessoas pudessem ajudá-lo. Ele não produzia coisas, ele não construía nada em troca do benefício do que as pessoas estavam lhe dando. Então ele vivia de esmolas, ele vivia da misericórdia dos outros, da generosidade das pessoas. Ele vivia da caridade dos outros. Esse é o pior estilo de vida de um ser humano. É viver da esmola dos outros.
É viver da caridade dos outros. Deus não nos fez para vivermos da caridade dos outros. Deus não te fez para viver da esmola dos outros. Deus não te criou para viver da misericórdia dos outros. Deus te criou com potencial, com capacidade de você gerir seus próprios recursos para você sobreviver. Mas esse homem pegou a sua deficiência e levou para um ponto dentro da aldeia de Betsaida e fez daquele lugar o seu ponto de esmola. Tá? Desenvolveu na sua vida um espírito de autocomiseração para que as pessoas trouxessem ou tivessem misericórdia dele, pena, que na verdade não é misericórdia, ter pena e esmolar. Então o que ele comia, o que ele vestia, o que ele usava era certamente dinheiro de esmola. Porque ele usou a sua doença, ou a sua deficiência, podemos dizer assim, ele usou a sua deficiência para gerir os seus recursos. Nunca use a sua deficiência para gerir os seus recursos. Os seus recursos não podem vir de deficiência. Deixa eu te dizer uma coisa, dinheiro é um sistema de recompensa. O nosso dinheiro, que vem para nós, ele vem por mérito, ele vem como recompensa pelo que você produz. Por isso que todo dinheiro ganho, olha só o que eu vou te dizer aqui, olha o que eu vou dizer para você. Todo dinheiro, toda herança que alguém recebe, porque outro morreu e ele recebe como herança, não é muito saudável. Então, tudo que você conquista, uma pessoa conquista uma herança, porque alguém morreu, esta herança vem com conotação de morte. Tudo que vem com conotação de morte não é muito saudável. Tá? Então é bom que você construa a sua vida. E você pode dizer assim, mas quer dizer então que eu não posso receber? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode construir toda a sua vida em cima de herança. Você deve gerir algo para você. A herança é uma recompensa para você depois. Todo o dinheiro que os ladrões ganham no roubo, eles podem roubar 10 milhões hoje, mas daqui a uma semana eles vão precisar roubar mais 10 milhões, porque os 10 já gastaram com tudo. Porque vem junto com o dinheiro a maldição, o devorador, a desgraça. Entende? Então, dinheiro é um sistema de recompensa. A primeira ideia que temos aqui desse cego de Betsaida é que ele fez da sua enfermidade, da sua deficiência visual, o seu ganha-pão. E isso não é muito bom. Entende? Por isso que o tema hoje é mudando de aldeia. Temos que mudar. Mas mudar de aldeia não é mais do que mudar geograficamente, é mais do que mudar de ambiente. É mudar, de repente, de mentalidade. É mudar, de repente, de visão. É mudar conceitos, valores. Que muitas pessoas, às vezes, não querem pagar esse preço. Mas é uma realidade. Então, cada vez que você decide andar com Deus, esteja certo que Deus vai te levar à mudança. Então, a primeira coisa que vemos aqui é que o cego fez da sua deficiência o seu ganha-pão. E isso não está certo. Deus te deu graça, te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu visão, te deu unção, te deu saúde para você conquistar o seu espaço. E você vai conquistar o seu espaço. Você vai avançar em nome de Jesus.
Você vai conquistar, porque Deus te chamou para isso. Ok? Então, precisamos muitas vezes mudar essas ideias. Por isso que a nossa visão precisa ser mudada. Sim ou não? Você concorda comigo? Eu prefiro falar a verdade para você do que maquiar e dizer que Deus vai fazer tudo por você. Não. Tem muita coisa que Deus não faz por nós. Não porque Ele não tem poder. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas é porque Ele precisa que eu e você funcionemos dentro do potencial e da capacidade que Ele nos criou. Amém? Porque senão, qual o sentido de Deus ter nos criado com tanta capacidade? Qual o sentido de Deus ter nos dado saúde? Qual o sentido de Deus ter nos dado inteligência? Qual o sentido de Deus ter nos dado visão? Qual o sentido de Deus ter nos dado autoridade? Você concorda com isso? É forte, né? Mas é pra gente pensar. É pra gente pensar. Porque tem muita gente que é cheio de vida, mas que não se mobiliza para fazer alguma coisa. E que arruma desculpa. Tem um episódio, isso foi fato. Um pastor amigo meu, um dia passando numa sarjeta, numa calçada, tinha uma senhora. Uma daquelas que tem uma ferida na perna, que estava ali e expõe aquela ferida e pede esmola das pessoas que passam na rua. Aí as pessoas ficam contristadas, né, comovidas com aquela situação e dão uma esmola. Muito bem. O pastor, meu amigo, chegou para a mulher e disse assim: senhora, quando ela pediu o dinheiro dele, ele disse: olha, eu vou fazer uma coisa melhor pela senhora. Quanto tempo a senhora está doente, que está com essa enfermidade na sua perna? Aí ela, chorando, lamuriando, disse: moça, há muito tempo, já estou, já essa doença, essa enfermidade e tal, não sei o que e tal. Ele falou: olha, eu quero te ajudar, mas eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar algo melhor. Eu vou te levar agora para um hospital, para uma clínica, para uma pessoa da minha igreja tem uma clínica, e essa pessoa vai te ajudar. Nós vamos cuidar de você, nós vamos tratar da sua ferida. Sabe o que a mulher fez? Falou para ele: de jeito nenhum, vai embora daqui, eu não pedi sua ajuda, eu não quero, pode ir embora, não quero, estou muito bem aqui com a minha ferida. Tem muita gente que está muito feliz com a sua ferida. Tem muita gente que está muito feliz com a sua maldição, com a sua miséria, com a sua desgraça. Sabe por quê? Porque a sua desgraça, a sua miséria, a alimenta, a nutre. A sua miséria é que traz a sua comida todo dia. Então as pessoas preferem ficar com a sua miséria, com a sua dor, com a sua ferida, do que ser beneficiada pela oportunidade da cura. Entende? Então tem muita gente vivendo isso, vivendo esse contexto. Prefere conviver com a sua doença, com a sua enfermidade, do que a cura. E perdem a oportunidade de mudar de vida. Então, para que haja essa mudança, para que haja essa transformação, é necessário acontecer uma coisa: mudança na mente, mudança na visão, mudança interior. Eu tenho que entender que Deus não me criou para viver aquele contexto de vida, contexto social, contexto econômico, contexto espiritual, contexto emocional, degradante, cego. Então o cego precisou entender
O que Jesus faz com ele? O que Jesus faz? Diz aqui que Jesus leva-o para fora da aldeia. Jesus não curou o cego dentro da aldeia e nem no lugar onde ele estava, onde ele fazia ponto de esmola. Pensa nisso comigo. O texto diz. Então Jesus pega esse cara, o leva para fora da aldeia. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus vai fazer uma mudança, Ele vai tirar você do seu reduto. Jesus não cura o cego dentro da aldeia. Ele o leva para fora. E fora da aldeia Ele opera toda a mudança. Porque sempre que Deus for operar algo na sua vida, Ele vai te levar para fora do seu reduto. Aquele reduto, aquele lugar, aquela aldeia de Betsaida, se tornou, de certa forma, uma zona de conforto, de conformismo, de acomodação para aquele cego. Então Jesus os tira daquele lugar e o leva para fora da aldeia para curar. Então isso me diz que todas as vezes que Deus vai fazer algo em mim ou em você, esteja preparado, porque Deus vai mexer contigo. Deus vai te pegar do lugar de onde você está amarrado, preso, acomodado, e vai te levar para um lugar que de repente você nunca, jamais imaginava estar. Entende? Deus, sempre que deseja fazer essas mudanças em nossas vidas, Ele opera desta forma. Não espere diferente da parte de Deus. Sempre que se for tratar com Jesus, sempre que você entregar a tua vida para Jesus, tua casa, tua família, teu casamento, o que está errado na sua vida, esteja preparado, porque Ele vai mexer exatamente onde você não gostaria. Ok? Ele vai tratar com você nas áreas que você jamais gostaria que fossem mexidas. Naquela que você está tão acostumado. Normalmente Deus tira tudo aquilo que pode ser algo que a gente possa se agarrar. Ele tira de nós. Justamente para te levar a uma total e absoluta dependência dele. Você entende? Amém? Então Deus tira o cego do seu ponto de esmolar e diz: vamos lá para fora, cara. Vai ser lá que eu vou fazer o trabalho na sua vida. E ele foi. Então Jesus trabalha a sua mente, trabalha seu coração, e o processo da mudança começa na vida do cego. Tá? Por quê? Porque o lugar onde nós estamos acomodados, acostumados, vira na nossa vida uma zona de comodismo, um ambiente de acomodação, uma zona de segurança. E às vezes isso é emocional, às vezes isso é espiritual, às vezes isso é uma zona de crenças, de hábitos, que você está ali acostumado e você fica lá o tempo todo e não consegue sair dali. Porque aquilo se tornou para você uma zona de segurança. Agora, sempre que Deus for começar algo, Ele vai mudar o estágio da sua vida. Amém? Deus nunca te deixa no mesmo estágio. Deus nunca te deixa no mesmo lugar onde Ele opera a sua cura. Eu não estou falando de ambiente geográfico. Eu estou falando de estado, ou emocional, ou espiritual. Não tem como acontecer o processo da mudança, da metamorfose, da transformação, você permanecendo no mesmo estado em que você está.
Então deixa eu te dizer aqui, sempre que Deus for mexer em alguma área da sua vida, seja no teu casamento, seja na tua família, seja na tua vida financeira, seja no teu ministério, seja na tua vida espiritual, seja numa amizade, Ele vai te mexer, Ele vai te fazer mudar de aldeia. Ele vai te tirar da sua aldeia. Ele vai levar você para fora das suas aldeias. Sejam emocionais, sejam espirituais, financeiras, enfim, familiares, como eu já mencionei para você. Sabe por quê? Porque é impossível termos a experiência com Deus e repetirmos e vivermos a mesma ladainha de sempre. A repetição. Então, querido, as suas aldeias, sejam elas que nível for da sua vida, vão ser arrancadas se você quiser passar por essa mudança. Ok? Agora, outra coisa que Jesus faz com o cego é pegar a saliva dele e aplicar nos olhos do cego. O que eu vejo com tudo isso? Talvez você possa dizer assim, a saliva de Jesus era poderosa. Não sei, eu nem sei se Jesus escovava os dentes. Desculpa aqui, tá? A expressão, mas eu penso. Né? Então não deveria ser uma saliva. Naquela época não tinha todos os tratamentos dentários que nós temos hoje. Não tinha dentistas, não tinha os cremes dentais das escovas. Então eu não sei como é que era o hálito de Jesus. Eu não sei como é que era a saliva de Jesus. Eu posso garantir para você que não era uma saliva muito ungida. Mas Jesus, de certa forma, usa a saliva para curar o cego. Por quê? Alguns ensinamentos aqui. Primeira coisa, para que eu não olhe para a saliva de Jesus especificamente, teoricamente, literalmente, mas que eu perceba o seguinte, que tudo que vem de Jesus para a minha vida e para a sua vida é para o meu bem. Até aquilo que eu não gostaria muito. Você entende? O hálito de Jesus, a saliva de Jesus não tinha nada de especial. Eu acho que se alguém hoje chegasse para você e dissesse, deixa eu passar saliva nos teus olhos, cuspe nos teus olhos, provavelmente você não ia gostar e nem aceitar. Mas o ensinamento é, tudo que vem de Jesus para você e para mim é sempre para o meu benefício e para o seu benefício. Tudo que vem de Jesus para você é especial. É para mudar sua vida. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, mesmo que não seja muito bom, que não seja muito confortável, mesmo que não seja muito agradável, mas é para a sua mudança. E quem decide é você. É porque tem gente que não gosta muito do que vem da parte de Jesus. Você já percebeu que todo mundo fala em Deus, mas poucos falam em Jesus? Todo mundo crê em Deus. Qualquer ser humano da face da terra diz, eu creio em Deus. Não, meu Deus, Deus para cá. Mas poucos confessam Jesus. Mas quem nos muda é Jesus. Porque o próprio Deus autorizou Jesus e deu a ele toda a autoridade. Ele se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e acabou. Então tudo que vem de Jesus, por mais que você não goste muito, os princípios dele, o ensinamento dele, a palavra dele, o evangelho dele, pode não ser muito confortável, mas é o que muda a nossa vida, é o que cura a nossa visão, é o que restaura a nossa vida. Aí eu falei agora da segunda coisa, que representa essa saliva. Porque a saliva sai de onde? Da boca, não é?
Boca arremete ao quê? O que nos ensina? Comunicação, não é isso? Palavra. A palavra. Então, às vezes a saliva de Jesus para a minha vida, para curar a minha visão, para curar os meus valores, para curar as minhas deficiências, sejam emocionais, sejam físicas, ou sejam espirituais, sejam financeiras, a saliva de Jesus vem em forma de uma palavra, vem em forma de um ensinamento, vem em forma de uma direção que vai mudar a minha vida e que vai mudar a sua vida. Mas acontece muitas vezes que nós não estamos muito familiarizados com a palavra. E às vezes ela dói, porque ela vem e nos bate, como diz o amazonense, nos bate com força. Ela nos bate mesmo. Ela vem para arrebentar. Então Jesus aplica a saliva nos olhos do homem, dizendo, mesmo que você não queira, mas é assim que vai acontecer o processo da sua transformação e da sua mudança. Você entende? Então, meu querido, minha querida, você que está aqui junto, que está aguentando até agora, e outros vão com certeza ouvir depois, e mais tarde, amanhã, eu vou baixar essa palavra, vou cortar ela em vários pedaços, vou editar e vou colocar no meu canal no YouTube, no Instagram, e em outras redes sociais, no meu Twitter, eu sempre faço isso. Outros vão ser edificados e vão entender, porque o Espírito Santo vai usar esta palavra para falar com eles. Às vezes a gente não está muito familiarizado, nem quer a palavra, porque ela dói, ela machuca de vez em quando. Mas ela não machuca a gente, ela machuca a nossa ferida. Ela incomoda a nossa ferida. Né? Mas sempre o que vem da parte de Deus vem para nos transformar, vem para a nossa mudança. É a mudança que precisamos. Só que às vezes a gente não entende. A gente acha que Jesus está fazendo uma maldade com a gente. Eu imagino que o cego pensou, pô, o cara tacou cuspe no meu olho. O sujeito tacou saliva no meu olho e não é uma saliva muito cheirosa. Mas às vezes o que vem de Deus, a princípio não é muito agradável, mas é onde vai estabelecer a nossa cura. Lembra que eu falei do livro que eu estou lendo? Dê o passo, a ponte estará lá. Você só vai saber se a ponte está quando você der o seu passo. Então, a saliva de Jesus, às vezes, vem através de uma repreensão. Porque a saliva dele tem a ver com a comunicação dele, a palavra dele. Às vezes, vem através de um conselho que você não está muito afim de seguir. Mas é o que vai transformar a sua vida. É o que vai mudar você. É o que vai tirar você da sua cegueira. É o que vai fazer com que você mude de aldeia. Entende? Às vezes a saliva dele vem através de uma disciplina para você. A princípio dói, mas o que a palavra de Deus diz? Deus disciplina os seus filhos, a quem ama, não é isso? Diz Hebreus capítulo 12. Você é filho de Deus? Então sabe de uma coisa, Deus tinha um plano na vida daquele cego, porque aquele cego com certeza estava dentro dos projetos de Jesus, de discipulado. Então Jesus precisou fazer com ele o que ele não queria que fizesse. Primeiro, Jesus o arranca do seu ponto de esmolar, Jesus o tira daquele lugar, o leva para fora da aldeia. Depois Jesus aplica a saliva nos seus olhos.
Aí, nós vemos outra coisa. A Bíblia diz que Jesus pergunta ao cego: o que você está vendo? E ele diz: eu vejo os homens como árvores. Sabe o que eu aprendo aqui? A mente do cego foi configurada por conta do ambiente que ele viveu. E ele vê distorcido. Ele vê os homens como árvores. Agora, o que eu vejo com tudo isso? Quando ele olha para aqueles homens da aldeia, todo mundo andando como árvores, o que ele está vendo, o que ele está mostrando? Como as pessoas daquela aldeia, daquele ambiente, daquele reduto que ele vivia, se comportavam. Só quando Jesus dá o toque nos seus olhos, ele começa a enxergar a realidade daquelas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que Deus começa a fazer algo na sua vida, Deus processa uma mudança em você, você passa a ver a realidade que você vivia antes. Você começa a ver a realidade das pessoas com quem você convive. Você começa a ver a realidade dos seres humanos que sempre te fizeram parceria, companhia. Entende? O homem vê agora a realidade daqueles homens, mas a sua mente ainda estava distorcida. A sua visão ainda estava distorcida. Mas Jesus dá permissão a ele para ver a realidade do mundo que ele vivia, do lugar que ele vivia. Muitas vezes, querido, muitas coisas não mudam em nossa vida, porque nós estamos vivendo com pessoas cujo comportamento são como árvores, cujo comportamento são completamente diferentes de pessoas normais. Cada vez que você conviver em ambiente com pessoas que se comportam de maneira aversiva aos princípios de Deus, você vai ter a sua visão encegueirada. O que Jesus mostra para ele são as suas conexões. Então presta atenção. As conexões que fazemos na vida, elas nos levarão para o mesmo fim que as pessoas com quem convivemos terão. Essa é uma regra. Se você convive com pessoas espirituais, você vai se tornar espiritual. Se você consegue conviver com pessoas que têm uma índole boa, você vai conviver com elas, vai se tornar pessoas boas. Se você conviver com pessoas carnais, você vai se tornar uma pessoa carnal. Se você convive com pessoas incrédulas, você vai se tornar incrédulo. Se você convive com pessoas amorosas, você vai ser uma pessoa amorosa. Se você convive com pessoas que guardam rancores e ódio em seu coração, você vai ser igual. É regra da vida. Copiamos modelos. Modelamos comportamento, é a vida. É assim. O cego viu pessoas como árvores. Se você convive com gente negativa, você vai ser negativo. Se você convive com gente mentirosa, pode ter certeza que esse é o seu destino. Nos tornaremos iguais àqueles com quem convivemos. Sócrates dizia: diga-me com quem andas
e te direi quem és. Não é isso? Você conhece muito bem. Então, se você convive com pessoas inteligentes, esse é o seu destino. Se você convive com pessoas sábias, esse é o seu destino. Se você convive com pessoas do bem, vai ser assim. Depois que Jesus o cura, toca novamente nos olhos e ele vê as pessoas perfeitamente. Eu chamo de o segundo toque. O primeiro toque tira uma parte da cegueira. Mas o segundo toque sempre é aquele que nos faz enxergar plenamente. De repente você está vendo a vida espiritual, a vida emocional, a própria fé, de uma forma meio embaçada, meio estranha. Então você precisa de um segundo toque, de mais experiência, de mais profundidade com Deus, para você começar a enxergar da maneira certa. Muitos estão precisando do segundo toque, para ver que a vida não é só de gente má, de gente árvore, de homens árvores. O segundo toque nos faz ver o lado bom da vida. O segundo toque nos faz ver o lado certo da vida. O segundo toque nos faz ver o lado bom das pessoas. O segundo toque nos faz ver o lado humano das pessoas. O lado autêntico das pessoas. Porque o primeiro toque muitas vezes nos faz ver só o lado ruim das pessoas. Você já conviveu com alguém ou conversou com alguém que só enxerga coisa ruim na vida dos outros? Eu conheço muita gente assim. Cada vez que você vai conversar com ela, ela só traz coisa ruim da vida dos outros. Ela nunca fala bem dos outros. Porque a sua visão ainda está no primeiro toque. Ela foi tocada pela saliva de Jesus, mas a sua visão não foi mudada completamente. Ela ainda vê as pessoas como elas são. Ela ainda vê um lado ruim. Mas o segundo toque, a segunda experiência, que nos leva a uma profundidade, então nos faz enxergar verdadeiramente quem são as pessoas. Aí Jesus pergunta, e agora, o que você está vendo? Jesus toca o olhar do homem novamente, os olhos. Ele diz, agora eu vejo perfeitamente. Eu vejo os homens normais. Talvez você precisa do segundo toque para ver o lado bom, para ver que a mulher que você tem é muito boa, ela é maravilhosa, olha os lados bons dela, para ver o marido que você tem, que é um homem de Deus tremendo, veja o lado bom dele. Para ver, de repente, o lado bom do pastor que você tem, da igreja que você serve, dos irmãos que você tem, para enxergar o lado bom do seu patrão, do seu colega de trabalho, do seu vizinho, do seu amigo. Muitos de nós precisamos do segundo toque para enxergarmos o lado bom das coisas, para vermos verdadeiramente quem são as pessoas. Não aquela que a nossa mente deturpada vê. Pessoas amargas veem os outros amargos. Pessoas feridas veem os outros feridos. E assim sucessivamente. E semelhante atrai semelhante. Então os iguais se atraem. Os iguais se preferem. Então o segundo toque nos leva a mudarmos a nossa visão. E muitos de nós estamos precisando desse novo toque de Jesus na nossa vida. Para renovar nossa fé, renovar nossa esperança, renovar nossas expectativas, renovar nossas motivações, renovar nossa visão, nossas ideias em relação ao mundo, em relação aos outros. Aí, Jesus faz uma outra coisa com o cego. Jesus o leva e o diz assim, depois que o cura, Jesus diz, vá para a sua casa. O homem não morava na casa. Aliás,
Podemos até entender que o homem morava na sua casa, mas provavelmente não vivia muito na sua casa. Jesus diz: volte para a sua casa. Vá para a sua casa. Porque se ele estava ali e estava no seu lugar de moradia, Jesus não o mandaria para a sua casa. Jesus diz: vá para a sua casa. Pessoas que estão fora do contexto da sua casa, da sua família, estão cegas. Toda pessoa que conflitou com a família cegou. Toda pessoa que está em conflito em seu casamento está cega. Toda pessoa que está ausente do seu lar está cega. Precisa de cura. E é aí talvez que a saliva vai entrar e vai doer. Vai incomodar. Então Jesus diz: vá para sua casa, amigo. Você está longe do seu lar. Está longe da sua família. O segundo toque nos leva a acertar coisas da nossa vida. Quando Jesus entra realmente na nossa vida e cura as nossas deficiências, cura a nossa cegueira, nós passamos a consertar o que está errado. Se o casamento está desajustado, vai ajustar. Se a vida financeira está desajustada, vai ajustar. Se a vida ministerial está desajustada, vai ajustar. Se a vida relacional está desajustada, vai ajustar. O segundo toque nos leva a acertar e a resolver pendências. Qual a pendência que você tem? Eu conheço um monte de gente que tem muita pendência e por isso está doente, e por isso está cego, e por isso está enfermo, e por isso perdeu a visão e perdeu a noção das coisas. É um pouco forte, né? Mas é a forma que eu tenho para dizer para você, e Deus está usando a minha vida para dizer isso para você. É muito importante que a gente entenda que Deus quer a mudança. Eu estava dizendo que aquele homem precisava, de repente, acertar algumas pendências. Jesus o manda para sua casa. Jesus o manda para sua família. Para acertar. Para restaurar. Tem muita coisa que a gente precisa fazer quando Deus entra na nossa vida. Precisamos consertar coisas. E Jesus então olha para ele depois e diz: agora, não entre mais na aldeia. Por quê? Por que Jesus diz para aquele cego: não entre mais na aldeia? Sabe por quê? Porque duas razões eu vou te explicar. A primeira, talvez foi naquela aldeia que aquele homem se tornou um cego. Ele não era cego antes. O texto diz que Jesus restaurou-lhe a visão. Você restaura algo que foi perdido. Aquele lugar provavelmente foi o lugar onde ele ficou cego. Deixa eu dizer aqui para você. Todos nós temos um reduto. Mas às vezes é o reduto que tira a nossa visão. É aquele reduto onde a gente está acostumado, onde a gente acomodou nossa vida, onde nos habituamos, é que rouba a nossa visão. Então Jesus disse: não entre mais na aldeia, porque esse lugar te roubou a visão, esse lugar te cegou, esse lugar te afastou da sua casa, esse lugar te afastou da sua família. Tem gente que o seu reduto
o afastou da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do projeto de Deus para a sua vida, do chamado de Deus para a sua vida, do ministério de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque a pessoa fez do seu reduto o seu lugar permanente. Ele construiu uma aldeia, um reduto. Então Jesus diz, não entre mais na aldeia. Saia desse ambiente que só estragou sua visão, que roubou sua visão, que roubou seus valores, roubou sua família, roubou sua casa, roubou sua mulher, ou roubou seu marido, ou roubou seus filhos. Tem muita gente que perdeu valores tremendos, como casamento, como filhos, como às vezes até uma empresa, um trabalho digno, porque decidiu ficar num reduto cego, maligno, e que o afastou completamente de Deus. Tem gente que perdeu o ministério, perdeu o chamado, a conexão com o chamado, só porque entrou numa aldeia que o cegou, entrou numa aldeia que não era para entrar, que ficou em uma aldeia que não deveria ficar. Então Jesus diz, não entre mais na aldeia. Pode ler o capítulo 8, do 22 em diante. Você vai ver que está tudo lá escrito. Então, querido, saia do meio daqueles que não professam a mesma fé. Saia do meio daqueles que não têm os mesmos valores espirituais, morais, éticos, familiares que você. Saia do meio daqueles que não honram os princípios de Deus, porque eles vão cegar você. Essa é a aldeia. Saia daquela aldeia que pode te roubar a unção, a santidade, o temor de Deus do seu coração e da sua vida. Quero fechar aqui nesse ponto. A segunda razão por que Jesus falou, não entre mais na aldeia. Você sabia que a aldeia de Betsaida foi amaldiçoada por Jesus? Que é isso? Sim, vai ler a Bíblia. Em Mateus 11, do versículo 20 ao 22, Jesus amaldiçoou a aldeia de Betsaida. Ele diz, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se operaram em você fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido e vocês não. Jesus amaldiçoou a Betsaida por incredulidade, por desonra à pessoa de Jesus. Jesus fala para aquele homem, não entre mais nessa aldeia, porque aí é uma aldeia de incrédulos. Porque aí é uma aldeia de homens que desonram a Deus, que não acreditam, que veem o poder, o milagre de Deus, mas não se rendem a Deus. Olha, por isso que Jesus proíbe o homem de entrar. Proíbe não, porque Jesus não proíbe ninguém. Ele diz, não entre mais na aldeia, porque a decisão era do homem. Ele poderia entrar ou não. Sabe, tem lugar que pode ser um ambiente emocional, espiritual, até físico, até geográfico, que é incrédulo e desonra a Deus, e Deus não quer você lá e nem a mim, porque o que Deus tem para a nossa vida é muito maior e é muito superior. Então essa é a razão. Porque muitas vezes Deus age conosco desta forma. Então,
Que Deus te abençoe. Pense nessa palavra. Talvez você precise mudar de aldeia hoje. Talvez você precise mudar de aldeia agora. Nestes dias. Talvez você precise mudar de aldeia nesse tempo. E Deus está me usando para falar com você. Ou Deus já tem falado com você. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.